Olá, meu nome é Michele e eu vou falar da síndrome de Down. O que é síndrome de Down? Síndrome de Down é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores do síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. Não se sabe por que isso acontece. Às vezes pode ocorrer translocação cromossômica, isso é, o braço longo ascendente do 21 liga-se a outro cromossomo qualquer. Nesses casos, portanto, não existe um cromossomo a mais, pois o 21 em excesso se encontra ligado a outro cromossomo. O mosaicismo é uma forma rara da síndrome, em que parte das células apresentam trissomia do 21 e uma parte tem a quantidade normal de cromossomos. Essa diferença, no entanto, não reflete em diferenças significativas em relação a portadores da síndrome de Down comum. Principais características do síndrome de Down: alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam as características típicas da síndrome. Comprometimento intelectual e, consequentemente, principais características da síndrome de Down: alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam as características típicas da síndrome. Olhos oblíquos semelhantes aos dos orientes, rostos arredondados e orelhas pequenas, hipotonia, diminuição do tônus muscular que faz com que o bebê seja menos rígido e contribui para dificuldades motoras de mastigações e deglutição, atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, problema no coração. Às vezes, a língua é grande, o que, junto com a hipotonia, faz com que o bebê fique com a boca aberta. Mãos menores com dedos mais curtos e prega a palma única em cerca de metade dos casos. Em alguns casos existe excesso de pele na parte de trás do pescoço. Em geral, a estatura é mais baixa. A tendência à obesidade e a doenças endócrinas, como diabetes e problemas como hipotireoidismo. Cerca de 5% dos portadores têm problemas com gastrointestinais. As articulações do pescoço podem apresentar cerca instabilidade e provocar problema nos nervos por compressões de medulas. Deficiência auditiva e de visão pode estar presente. Maior risco de infecção, principalmente as otites, infecções de ouvido e leucemias, comprometimento intelectual e, consequentemente, aprendizagem mais lenta. Durante a gestação, a ultrassom morfológica, realizado entre 11 e 14 semanas, pode sugerir a presença da síndrome, que é confirmada pelos exames de anomocentes e amostragem das velocidades crônicas. Depois do nascimento, o diagnóstico clínico da síndrome de Down é comprovado pelo exame do cariotipo, que é o estudo dos cromossomos, que também ajuda a determinar o risco, em geral baixo, da resistência da alteração em outros filhos do casal. Esse risco aumenta quando a sua mãe tem mais de 40 anos. É essencial que os bebês e crianças com síndrome de Down estejam acompanhados desde cedo com exames diversos para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades cardiovasculares, gastriotinas, endocrinas, auditivas e visuais. Muitas vezes, o tratamento precoce pode impedir que esses problemas cheguem a afetar a saúde do indivíduo. Ao longo da vida, é importante manter o acompanhamento do médico para a avaliação geral e monitorar o surgimento de fatores como obesidade ou qualquer outra condição que exija atenção, como a apneia do sono.
O Ministério da Saúde elaborou uma cartilha completa com orientações para cuidados com a saúde da pessoa com síndrome de Down, de acordo com a fase da sua vida. Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhe impõe, como necessidades específicas da saúde e aprendizagem. Exige assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a participação social. A notícia de que uma criança nasceu com síndrome de Down causa enorme impacto nos pais e na família. Todos precisam de tempo para aceitá-lo do jeito que é e adaptar-se às suas necessidades especiais. A estimulação precoce desde o nascimento é a forma mais eficaz de promover o desenvolvimento dos potenciais das crianças com síndrome de Down. Empenhe-se nessa tarefa, mas procure levar a vida. Normalmente, como todas as outras crianças, precisa fundamentalmente de carinho, alimentação adequada, cuidados com a saúde e um ambiente acolhedor. O ideal é que essas crianças sejam matriculadas em escolas regulares onde possam desenvolver. Em certos casos, porém, o melhor é frequentar escolas especializadas que lhe proporcionem outro tipo de acompanhamento. O preconceito e a discriminação são os piores inimigos dos portadores da síndrome. O fato de apresentarem características físicas típicas e alguns comprometimentos intelectuais não significa que tenha menos direito e necessidade. Cada vez mais, pais, profissionais de saúde e educadores têm lutado contra todas as restrições impostas a essas crianças. Existe algum fator que a mulher faça durante a gravidez que pode levar o bebê a ter síndrome de Down? Não, a síndrome de Down não é relacionada a hábitos durante a gestação. A idade da mulher na gravidez influencia a probabilidade de a criança nascer com a síndrome. Sim, a partir dos 35 anos, o risco é maior e aumenta conforme a idade avança. Existem diferenças no esquema de vacinas para pessoas com síndrome de Down. Crianças com SD devem seguir o calendário nacional de vacinação e, além dessas serem crianças com SD devem seguir o calendário nacional de vacinação e, além dessas serem imunizadas contra hepatite A aos 12 e aos 18 meses e contra a gripe anualmente em alguns casos. É recomendada a vacina Palivizumab contra a infecção por vírus sincicial respiratório VSR. Outras modificações podem ser necessárias, portanto, siga sempre a orientação do pediatra, como é a amamentação de filhos com síndrome de Down. O aleitamento materno pode ser mais difícil por conta do tônus muscular diminuídos e do maior volume da língua. Porém, existe orientação especializada que pode ajudar de qualquer forma a pegar correta. Pode ser difícil em qualquer amamentação. Portanto, se você não consegue, não há motivo para a culpa. A legislação com direito a benefícios e isenções para pessoas com SD é externa dependendo de cada caso. Podem ter direito de benefício de prestação continuada, BPS, e condições especiais de aposentadoria. Como lidar com a sexualidade de pessoas com síndrome de Down? Como para qualquer pessoa, exercer a sexualidade é um direito de indivíduos com SD, com afloramento de interesses sexuais, das curiosidades que podem surgir naturalmente. Crianças e adolescentes devem ser orientados de forma transparente sobre o caráter privado de questões como masturbação e outras práticas. Também é essencial conversar e conscientizar sobre abuso sexual,
pois pessoas com deficiências constituem um grupo mais vulnerável e esse tipo de violência. Pessoas com síndrome de Down podem ter filhos? Sim, porém a síndrome pode provocar alterações de fertilidade, principalmente em homens, mulheres com SD também têm maior risco de sofrer aborto espontâneo ou parto prematuros.